Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Amém. Boa tarde. Boa tarde. Não sei se é boa tarde, boa noite, né? Dizem que depois das 18 é boa noite já, né? Mas o sol está lá no alto ainda. Então, nossa meditação da semana hoje com um tema bem especial. Jesus Cristo, perfeito Deus e perfeito homem. Por que meditar esse tema hoje, nesses dias que estamos vivendo? Primeiro porque estamos aí na última semana nossa, né, do nosso ano litúrgico. Já celebramos a solenidade de Cristo Rei do Universo. E depois porque vamos entrar num tempo novo, né, o tempo do Advento, onde o primeiro mistério que nós vamos celebrar é o mistério da encarnação. Né? O mistério da encarnação, é isso que a gente vai celebrar agora já no início do nosso ano litúrgico. Então, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Depois celebramos o seu nascimento, né? Então, esse é um fato central da nossa fé, tão importante para nós. Então, a meditação de hoje é para, de alguma forma, já nos preparar, né, para essa conclusão do nosso ano litúrgico, onde nós já proclamamos e celebramos Jesus Cristo, Senhor e Rei, mas também para ser um gostinho, um aperitivo, né, daquilo que a gente vai viver com tanta profundidade, né, o mistério da encarnação e do nascimento do Senhor. Então, o mistério que nós queremos celebrar hoje, ou melhor, meditar hoje, contemplar hoje, ele é tão simples de falar, de dizer, mas ele é tão infinito, né, na compreensão. É um mistério grandioso. Jesus Cristo é perfeito Deus e perfeito homem. Duas naturezas completas, divina e humana, unidas numa única pessoa, a do Filho do Eterno Pai. Essa afirmação aqui gerou muito debate no início da igreja, né? Gerou, inclusive, heresias, doutrinas diversas, né? Exigiu da igreja concílios para poder responder com clareza, de forma doutrinária, para os fiéis, como isso se dá, como é possível isso, né? Então, é um mistério tão grandioso da nossa fé, uma verdade da nossa fé, e que é tão importante para nós. Por que importa tanto para nós essa verdade? Porque tudo da nossa vida cristã depende dessa verdade. Tudo. É ela que fundamenta a nossa fé, a nossa esperança, a nossa santificação, a nossa relação com Deus e o modo como vivemos cada detalhe do nosso dia a dia sendo cristãos. Parece que é algo desnecessário ou que supérfluo, secundário, não, mas é uma verdade de fé que sustenta todas as outras. Então a gente vai tentar nessa meditação compreender isso, né? Por quê? Que compreender Jesus Cristo como perfeito Deus e perfeito homem é tão importante para nós cristãos. Então, primeiro, o começo de tudo, né? Começo de tudo desse mistério. O Verbo se fez carne. Nós cremos. A fé da igreja proclama que, ao chegar à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher. Gálatas 4:4. E assim, é assim que o Senhor entra na história, na nossa história. E não entra como uma ideia, como uma energia cósmica, como um fantasma que veio
da eternidade se fazer presente no meio de nós, um espírito desencarnado andando por aí. Não, foi assim que Deus veio até nós, que o Filho de Deus veio até nós. Deus quis assumir uma carne como a nossa, carne que sente, que se cansa, que aprende, que ensina, que se alegra, que sofre. Essa é a carne humana nossa que o Verbo de Deus veio assumir. Que mistério grandioso, hein? O Todo-Poderoso, aquele que criou tudo, né, como nos lembra a palavra de Deus, o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, lembrando São Paulo no início do seu Evangelho, São João no início do seu Evangelho, né? Então tudo foi criado por ele, né? Por meio dele. Esse vem ao nosso mundo, se faz carne, né? Aceita ser amamentado por uma mulher, Maria. Aprende o ofício de carpinteiro com um homem, seu pai adotivo São José. Cresce numa aldeia perdida, esquecida, no meio da Galileia, né? Nazaré. Quem é esse? E por que Deus fez assim? Quis que fosse assim. Então, um mistério grandioso. Por que o amor é assim? Isso já é uma prova e um sinal do amor de Deus. O amor de Deus chega ao extremo. Não basta ajudar-nos de longe. Deus poderia ajudar-nos de longe. Né? Deus pode tudo. Né? Para Deus nada é impossível. Mas por que Ele quis? Né? Ele quis entrar na nossa vida para salvar de dentro. Né? É um mistério de um amor íntimo de Deus por nós. Né? Tão grandioso que Ele quis vir para nos salvar de dentro da nossa natureza, de dentro da nossa humanidade. Quando nós contemplamos o menino de Belém, nós estamos diante do mesmo Deus que fez o céu e a terra. Por isso que os anjos cantam, né? Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. No dia do nascimento de Jesus, né? Foi um maior acontecimento, né? Claro, unida à ressurreição, nascimento e ressurreição são os acontecimentos maiores na história da humanidade. O mesmo que eternamente procede do Pai. É aquele bebezinho que nós vamos ver daqui a uns dias, deitado tão frágil num presépio. Né? É o mesmo que criou todas as coisas, que fez o céu e a terra, que procede do Pai, que sustenta o universo. Como pode? Um bebezinho frágil que precisa ser cuidado, amamentado, é ele que sustenta todo o universo. É o mesmo que por amor aceitou caber numa manjedoura. Que mistério grandioso, né? Isso não deveria nos comover todos os dias? Sabe que São José Maria, algo que mais comovia ele era uma imagem do menino Jesus, né? Então, ele tinha uma imagem, um dia ele chegou no encontro, não lembro o local exato, mas sei que ele chegou no encontro, e quando ele chegou no encontro, numa tertúlia, assim, alguém trouxe para ele uma imagem do menino Jesus, né? Uma imagem do menino Jesus. Ficou famosa depois como uma imagem de São José Maria, né? Inclusive, muitos fazem aí réplicas, né, dela. Quando ele viu aquela imagem, né, ele olhou, os olhos dele lacrimejaram, né, e ele pegou aquela imagem, ele beijava, abraçava, né, como se estivesse pegando um bebezinho assim. E aí ele ficou um tempo assim, acariciando aquela imagem, né, que de fato é uma imagem bonita, assim, quase que parece que está vivo mesmo, de tão perfeita que é. E aí São José Maria, chorava assim, beijando aquela imagem, né? Era como se ele tivesse nos seus braços o próprio Filho de Deus. E no final ele disse, essa vai ficar comigo, né? Ele levou com ele essa imagem. Só para dizer, né, como não deveria nos comover, né, diante de uma imagem do menino Deus. Acho que todos nós deveríamos ter uma imagem do menino Jesus, né, e ficar no nosso altar para nos lembrar esse grande mistério de amor de Deus por nós. Verdadeiro Deus e verdadeiro homem. A Igreja ensina
que Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, com duas naturezas completas, sem confusão nem divisão, numa só pessoa. Não é metade Deus e metade homem. Ele é inteiro Deus e inteiro homem. Então, esse é o grande mistério, né? Que nós chamamos teologicamente, chamamos de união hipostática das duas naturezas, que foi esse mistério que gerou muito debate, né? Essa afirmação gerou muito debate ali no início da igreja, mas que é um mistério verdadeiro. Então, né, no mistério da encarnação, não houve uma subtração de uma natureza, né, pela outra, não. Houve ali uma união das duas naturezas, de modo que na pessoa única do Verbo, né, uma única pessoa, o Verbo de Deus, agora encarnado, há duas naturezas, humana e divina, né? Perfeitamente humano e perfeitamente divino. Assim é Jesus Cristo, nosso Senhor. Esse é o nosso dogma de fé. Como Deus, ele conhece tudo, pode tudo, é eterno, é santo, é perfeito. Aliás, Jesus fazia coisas que não era própria da natureza humana, né? Andar sobre as águas, curar doentes, apenas com uma palavra, né? Transformou água em vinho. Tantos milagres e sinais que Jesus realizou para expressar, né, a sua divindade, né? Ressuscitar mortos, né? Trazer à vida os mortos, né? Lázaro, né? Então, Jesus mostra a sua divindade, mostra que nele há algo que não é humano, né? A sua divindade. Mas também ele era homem, né? Caminhava pelas estradas poeirentas, tinha que lavar os pés para dormir, né? Sente sede, sente cansaço, sente fome, alegria, dor, chorou quando morreu seu amigo, rezava, né? Quantas vezes Jesus saiu, deixou os discípulos para ir orar? Precisa ele rezar como Deus? Não, ele é Deus, né? Ele está em perfeita comunhão com o Pai, ele não precisa rezar, mas reza como homem, né? Ensinando-nos, dando-nos o exemplo, a sua humanidade, né? Ama com o coração humano, né? Claro, o coração que bate no coração, no peito de Jesus, é um coração humano, né? Divinizado, claro, pela sua própria divindade, mas coração que pulsa sangue como o nosso, né? O sangue que ele recebeu de Maria Santíssima. Então, o que isso significa para nós? Olhar para essas duas naturezas numa única pessoa, Jesus Cristo. Significa que não existe nada de verdadeiramente humano que Jesus não tenha assumido, exceto o pecado, né? Como nos lembra São Paulo. Então, Jesus viveu em tudo como nós, menos no pecado. Então, tudo que é humano, Jesus viveu. E viveu não por acaso, viveu para redimir todas as realidades humanas. Então, existe um princípio, né? Um princípio teológico, inclusive, que aquilo que não foi assumido não pode ser redimido. Ou seja, se Jesus não tivesse vivido, assumido todas as realidades humanas, né, a nossa carne humana não poderia ter nos liberto, né, da escravidão, do pecado, da morte, né? Aquilo que humanamente nós trazíamos antes de sermos redimidos, né? Então, tudo que Jesus viveu e assumiu, ele redimiu. Então, por isso que, olhando para esse mistério, isso dá esperança para nós, né? Para as nossas lutas diárias, nossas fragilidades, as nossas pequenezas. Ele sabe, Jesus Cristo sabe o que é ser humano, porque ele também é humano, né? Então, Jesus também foi tentado, né? Jesus também se angustiou, Jesus também perdeu o Pai, né? Quando conhecemos Jesus, né, na sua vida pública, já não se fala mais de São José. São José já tinha falecido, né? Então, sofreu a dor de perder o pai, sofreu a dor de perder amigos, né? Ou seja, Jesus é humano. Então,
nós podemos nos aproximar de alguém que conhece de dentro, conhece na experiência tudo o que nós passamos. Não é um Deus distante, né? Esse é o grande milagre, né? Um grande sinal de quanto Deus nos ama. Ele quis viver como nós, para nos conhecer de dentro, da nossa realidade mais íntima, mais profunda. São José Maria dizia com simplicidade, mas profundidade também, que Cristo é então o nosso modelo. É o Deus que se fez homem para que nós aprendamos a ser filhos de Deus, né? Então, por isso Jesus veio. Quando olhamos para ele, vemos ao mesmo tempo o rosto de Deus e o rosto da humanidade perfeita. Então, nosso Senhor, ele veio para nos mostrar como Deus quer que nós sejamos, né? Como homens e mulheres, né? Jesus Cristo é o modelo perfeito de homem. Então, quem conhece Jesus Cristo, conhece a si mesmo. Quem conhece Jesus Cristo se aproxima não só de Deus, mas se aproxima do conhecimento daquilo que nós somos, né? Então, Jesus veio nos revelar quem somos nós também. Um grande ensinamento, né, que nós recebemos da igreja é que nós não separamos, então, em Jesus o humano do divino, né? Agora, depois do mistério da encarnação, não há como separar, né? Em Cristo nós vemos isso. Na humanidade santa de Cristo encontramos a medida plena do ser humano. Então isso quer dizer que ele não veio apagar o ser humano, mas elevá-lo, né? Então, a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo foi para elevar a nossa dignidade acima dos anjos, inclusive. Porque, por natureza, os anjos são superiores a nós, por natureza. Pela via da natureza, foram criados dotados de graça, né? Espíritos puros, não são privados por nada, não tem matéria. Então, por natureza, os anjos são superiores a nós, mais inteligentes do que nós. Por isso que o diabo é astuto, diz a palavra, né? E sabe como nos tentar, porque eles, claro, têm mais inteligência, entre aspas, né? Porque a inteligência do mal levou ele para a perdição, né? Enfim, mas pela graça, pela via da graça, nós somos superiores aos anjos e a todas as outras criaturas, a todos os outros seres. Então, pela natureza, somos inferiores aos anjos. Pela graça, em Jesus Cristo, nós somos superiores. Então, Jesus Cristo veio para santificar e para elevar todas as nossas realidades humanas. Todas. Ao trabalhar em Nazaré, Jesus santificou o trabalho. Aquilo que para os judeus era visto como condenação do pecado original, o trabalho, Jesus, ao trabalhar, ele santificou o trabalho e nos lembra novamente que não, né, que o trabalho é um lugar da nossa santificação, porque ele mesmo, com suas próprias mãos, né, exerceu o ofício de carpinteiro com seu pai. Aliás, etimologicamente, né, se formos ver no termo mais preciso, nos textos gregos, não é carpinteiro a palavra correta, a tradução, seria construtor, né? Então, Jesus, São José eram construtores. Então, naquela época não tinha quem era carpinteiro, quem era pedreiro, quem era mestre de obra, Então, era um termo só, construtor. Construía casa, construía móveis, construía aquilo que fosse necessário, né? Tudo de modo muito simples, com o que tinha na época. Então, Jesus santificou o trabalho porque ele trabalhou, cansou, teve suor do trabalho muitas vezes no seu rosto, né? De dias quentes, carregando algo pesado. Jesus santificou o trabalho. Ao viver numa família, Jesus santificou a vida familiar. Por que quis assim que o verbo viesse ao mundo, né? Nascer dentro de uma família, né? Ter um pai adotivo, né? Deus é Deus. O mistério da encarnação poderia ter se dado de outro modo, mas quis que fosse assim, porque quis de dentro de uma família humana, santificar a família e mostrar a importância da família. Jesus, ao conviver com seus amigos, santificou a amizade, né?
como é importante a amizade cristã, né? Jesus teve amigos, Jesus tinha a casa dos que ele gostava mais de visitar, né? Mas não só, ele visitava tantos outros, criou. Jesus nunca fez acepção de pessoas, né? Todos aqueles que o convidavam, ele visitava, né? Era rico, era pobre, era pessoa nobre, pessoa simples, pecador, não pecador, santo. Jesus foi na casa de todo mundo, inclusive era criticado por isso, né? Olha, o mestre de vocês come na casa dos pecadores, senta na mesa com os publicanos, né? Era criticado, mas Jesus fez isso para santificar a amizade, né? Claro, quantos ele salvou, né? Quantos, ao visitar a casa, Jesus transformou a vida daquela família, né? Um bom exemplo, vários exemplos, né? O próprio São Mateus, né? São Mateus que era publicano, depois se tornou discípulo, apóstolo de Jesus, né? Tantos outros. Zaqueu, né? Zaqueu, ele e a família dele. Jesus, ao chorar a morte de Lázaro, santificou a dor humana. A dor humana agora não é mais sem sentido, desprezível, mas ela é também um caminho de santificação. Jesus também sentiu a dor de perder alguém que ama, né? Ao cansar-se, santificou até o cansaço, né? O cansaço pode ser ocasião de santificação, né? Se oferecermos a Deus como uma mortificação, né? Como uma penitência. Então, tudo Jesus Cristo santificou porque ele assumiu, menos o pecado, né? Então, quando nós olhamos agora a nossa vida, trabalho, casa, os filhos, preocupações, tarefas repetitivas que temos que fazer, responsabilidades, às vezes alguns sofrimentos, né, pequenos sofrimentos do dia a dia, nós percebemos que ali, exatamente ali, está o lugar do nosso encontro com Deus. Porque Cristo passou por tudo isso e ali deixou graça. Agora nada mais é desprezível, né? Mas tudo para nós cristãos, isso nós chamamos de ter um olhar sobrenatural sobre as coisas, né? Esse é um chamado de Deus para nós, que São José Maria nos ensina e nos chama muito a olhar então para tudo com sentido sobrenatural, né? Tudo, porque Jesus deixou a graça em todas as realidades, né, humanas, porque ele viveu. Por isso que o cristianismo então não é fuga, né? Não é fuga do cotidiano, não é fugir do mundo, né? Mas é Deus dentro do cotidiano. Esse é o verdadeiro cristianismo, né? Uma frase que se repete muito de São José Maria para lembrar-nos disso, né? Que a santidade grande está em cumprir os pequenos deveres de cada dia, de cada instante, né? E isso só é possível porque Cristo santificou o humano ao assumi-lo. Então, o Senhor assumiu a nossa humanidade e santificou todas as realidades nossas humanas. Se ele fosse só Deus, ele estaria muito distante de nós, né? Como os deuses pagãos, né? Os deuses pagãos que governam de longe, né? Os deuses gregos, romanos, né? E os deuses pagãos que haviam na antiguidade, ou seja, de longe governa, manda suas ordens e castiga. Se fosse assim, estaria muito distante de nós. E se ele fosse só homem, não poderia salvar-nos, né? Claro, né? Só Deus pode perdoar os pecados, aliás, né? Jesus foi criticado porque ele perdoava os pecados, dizia para as pessoas, né? Os teus pecados estão perdoados. Então, se ele fosse só Deus, estaria muito distante. Se fosse só homem, não poderia salvar-nos. Por isso que é tão bom saber que ele é Deus feito homem. Por isso é o nosso mediador, o nosso único mediador capaz de nos levar ao Pai. Não há outro mediador, é Jesus Cristo, nosso Senhor, né? Por ser Deus e homem, Cristo é o único mediador. Ele nos conduz ao Pai e comunica-nos sua vida divina. Então, precisamos tirar da nossa mente, né,
às vezes, uma compreensão errônea de Jesus. Então, a meditação de hoje é para também entendermos quem é Jesus Cristo de verdade, né? Ele não é um mestre entre tantos. Tem pessoas que admiram Jesus como mestre, alguém que ensinou coisas boas, né? Ele não é um profeta como os outros, João Batista, Elias, tantos profetas que vieram. Aliás, um dia Jesus perguntou, quem dizem que eu sou? Uns dizem que é Elias, João Batista, ou um dos profetas que voltou à vida, né? Não, ele não é um profeta extraordinário. Não é um líder religioso, né? Alguém um homem que surgiu para fundar uma religião, um homem qualquer, né? Por aí, como muitos, né, pretendem. Ele é o Deus que entrou na humanidade para divinizar a nossa humanidade. Esse é Jesus Cristo. Essa é a verdade nossa de fé. Então, essa é a beleza de ser cristão, né? Jesus não veio apenas para que nós o admirássemos de longe, como Deus, né? Num palco, diante de um altar, não, sentado no seu trono, não. Mas ele veio para que nós vivêssemos com ele, nele e por ele. É por isso que na missa a gente, no final da oração eucarística, né? A doxologia significa a palavra de glória, né? Por Cristo, com Cristo e em Cristo. Né? Então, esse é o nosso chamado, a viver com Ele, nele e por Ele. Né? Então, Ele não está longe de nós, Ele está em nós, né? Ele se fez um de nós, Ele está tão próximo de nós, né? Muito mais próximo como nós estamos aqui uns dos outros, né? Vocês aí sentadinhas, uma do lado da outra, Jesus está muito perto, muito mais próximo de nós. Ele está dentro de nós. Então, esse é o grande milagre que se dá graças à encarnação. Graças à encarnação. E diante desse mistério, né, de Deus que se fez um de nós por amor, tão próximo, tão humano, tão amoroso, o que nós devemos fazer? O que Deus espera de nós? Primeiro, que nós possamos amá-lo concretamente. Né? Ele fez isso por amor. Então, ele pede de nós amor do coração. É o que o Senhor pede de nós. Não um amor frio, formal, né? De ir na igreja, participar dos ritos, dos cultos, né? Não, mas um amor real, afetivo, confiante, né? De falar para ele que o ama várias vezes no dia. Um amor fiel, né? Como vocês amam, né? Quem são casadas amam seus cônjuges, né? Quem namora ama seu companheiro, seu namorado, diz que ama e luta, né? E é fiel nas pequenas coisas. Quanto mais com Jesus, né? Quanto mais com Jesus. São José Maria dizia, que eu te veja, Jesus, que eu te ouça, que eu te toque, que eu te ame. Né? Bonito isso, né? Então, é uma relação de amor próxima, né? Próxima, afetiva, né? Sensitiva até. Né? A gente tem que sentir o toque, a presença, né? Ouvir, né? A voz do Senhor. Isso é intimidade, né? Então a fé ela precisa se tornar esse encontro, vida, relação, intimidade. Né? Essa é a fé que o Senhor espera de nós. Esse é o amor que nós temos que devolver para Ele. Depois, imitá-lo. Né? Primeiro amá-lo, depois imitá-lo na vida ordinária. Se Ele viveu como nós, né? Se a nossa vida, Ele viveu como nós, então nós devemos viver com Ele, por Cristo, com Cristo e em Cristo. Lembrar sempre disso, né? Ao acordar, ao trabalhar, ao cuidar da casa, ao lidar com pessoas difíceis, ao enfrentar o cansaço, tudo pode ser vivido unido a Cristo. Então, essa é a unidade de vida que a obra nos ensina, né? Ser cristão em tudo, né? Esse é um princípio muito importante para nós, a unidade de vida, né? Então, ser cristão em todos os lugares, imitar a Cristo em todas as circunstâncias. E depois, terceiro, confiar na sua proximidade. Né? Confiar. Ele conhece nossa fraqueza. Né? Ele tem compaixão da nossa luta. Ele nos acompanha.
Então, se fez tão próximo para assumir a nossa humanidade, conhece, sabe? Depois de um dia de trabalho, um dia cheio de trabalho, a gente chega em casa e quer descansar, né? E o Senhor entende isso, né? Ele entende que naquele dia você começou a rezar o terço e dormiu, ele não vai te castigar por isso, né? Porque Jesus também, com certeza, depois de um dia de longa pregação com a multidão em cima dele, né, ele também queria descansar, ficar sozinho. Jesus fazia isso. Deixava os discípulos, podem ir, eu vou ficar sozinho. Ele ia para a montanha, né? Para rezar? Não só para rezar, não, para descansar também, né? Um dia Jesus falou para os discípulos, deixa essa multidão aí, venha comigo, né? Eu preciso descansar. Falou para os discípulos, né? Os discípulos chegaram empolgados da missão, Jesus tinha enviado os 2 a 2, eles chegaram empolgados, contando para Jesus todos os milagres que eles tinham realizado, né, em nome de Cristo. E aí Jesus só olha nos olhos dele, tá bom, vocês estão empolgados, mas estou vendo que vocês estão cansados, depois vocês me contam, né? Vamos descansar. Mas não conseguiram não, eles foram para outro lado do lago, na outra margem já tinha a multidão lá esperando, né? Enfim, mas Jesus conhece nossa fraqueza, tem compaixão na nossa luta, né? Ele nos acompanha, nós não estamos nunca sozinhos, né? Cristo está sempre do nosso lado. Então agora, vamos imaginar Jesus caminhando, né? Jesus caminhando pelas águas da Galileia. E escutemos o seu convite, né? Vinde a mim, vós todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Né? Jesus falou isso. E ele pode dizer isso, pode, porque ele sabe o que é cansaço. Se ele não tivesse assumido a nossa humanidade, claro, ele é Deus, sabe de todas as coisas, mas na experiência ele não saberia, né, o que é cansaço. Né? Deus no seu ser, não se cansa de nada, Deus é pleno de tudo. Então, só sabe o que é cansaço porque Jesus, o Verbo, se fez carne, cansou também. E por isso Jesus pode dizer isso, né? E porque sendo Deus, ele tem o poder de transformar o nosso, né? Que bom, né? Que nós temos um Deus que conhece tudo o que passamos e que sendo Deus pode, pelo seu poder, né, transformar o nosso cansaço, transformar as nossas realidades. Então ele contempla cada um de nós, conhece cada dor, cada esperança, cada luta que a gente traz, cada ferida, né, que somos humanos, quantas feridas já, talvez ainda algumas a serem cicatrizadas, cada alegria também vivida por nós, né? E Jesus diz para nós, eu te entendo porque vivi o que você vive, né? E eu te amo com amor divino e humano. Então essa é a força dessa nossa meditação hoje, né? De compreendermos isso. Perfeito Deus e perfeito homem. Um Deus que compreende, homem que salva, homem que redime, Deus que abraça, homem que caminha conosco, Deus que nos conduz ao Pai. Né? Esse é Jesus, né? Verdadeiro Deus e verdadeiro homem, que nos salva, que nos chama então a viver na sua presença e na sua graça. Então vamos pedir ao Senhor hoje, nessa nossa meditação, a graça de olhar para Ele com novos olhos. Então vamos, a partir dessa meditação, pedir ao Senhor que possamos vê-lo, enxergá-lo com outros olhos. A graça também de deixá-lo entrar nos nossos dias, né? De lembrar que Ele está mais perto de nós do que nós imaginamos, Ele está dentro de nós. Né? A graça de imitá-lo na humanidade. Né? Vamos imitar as virtudes de nosso Senhor, né? O modo como Ele se comportava. Claro, conhecendo Jesus e imitando, esse é o caminho da perfeição. A graça de amá-lo com o coração inteiro, como amavam as santas mulheres do Evangelho. Né? Então, não ter um coração dividido, mas dar todo o nosso coração para Ele. Né? E possamos, com a sua graça, né, viver o grande mistério, né? Crer nesse grande mistério, né? E deixar que Ele se aproxime sempre de nós.
Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicastes nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Amém. Amém. Exame. Ato de presença de Deus. Eu realmente creio que Jesus é Deus verdadeiro e homem verdadeiro? Ou às vezes reduzo Jesus apenas a um mestre moral ou apenas um amigo distante? Minha fé em Cristo ilumina minhas decisões concretas do dia a dia, ou fica guardada apenas para momentos de oração? Tenho buscado olhar para Jesus com mais familiaridade, lendo o Evangelho, contemplando o modo como ele fala, olha, toca, cura? Procuro imitar a humanidade de Cristo, sua paciência, delicadeza, firmeza, alegria, no meu modo de tratar os outros? Há incoerências claras entre minha fé e minha vida real? Jesus está presente no meu trabalho, na minha casa, nas minhas relações, ou vivo como se ele ficasse fora desses ambientes? Quando enfrento dificuldades, lembro-me de que Cristo viveu dores, cansaço, lágrimas e recorro a Ele, ou tento carregar tudo sozinho? Tenho buscado crescer na intimidade com Jesus através das pequenas jaculatórias, atos de presença de Deus, ou me deixo absorver completamente pelo ritmo exterior da vida? Meu coração está mais parecido com o de Cristo? Tenho sido paciente, acolhedor, misericordioso, como Ele, especialmente com aquelas pessoas que mais me custam amar? Há algum ponto concreto da minha vida no qual Jesus está pedindo mudança, entrega, paz, perdão e eu estou resistindo? Hoje, agora, qual pequeno propósito posso assumir para aproximar mais minha vida da de Cristo? Ato de contrição. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte.
Amém. Santa Maria, esperança nossa, sede da sabedoria, rogai Rogai por por nós.